A próxima palestrante é Marilene. Eu acho que o Amapá está todo aqui, Marilene. Eu vi aqui Ediane aguardando com ansiedade a sua palestra. Fabiana, Pérez, Rita, Leonardo. Você está com um fã-clube que se podia lançar qualquer coisa aí que você vai render muito. Mas bem-vinda, Marilene, uma especialista em planejamento e avaliação de políticas públicas e estatísticas, com ênfase em educação. Ela tem formação em Direito e História. Atualmente é secretária adjunta de Relações Institucionais da Secretaria de Representação do Estado do Amapá, em Brasília. E tem muito mais coisas no currículo, mas vocês vão ver durante a apresentação dela que a Marilene é uma pessoa que tem muito a entregar. E, de antemão, Marilene, te agradeço. A palavra está contigo. Bem-vinda. Você tem os seus 20 minutos aí para desfilar suas ideias. Obrigada, professor Osardo. Quero dizer também que é um prazer estar compartilhando esse momento com você aqui, com uma bancada, com um trio maravilha, né? Como você colocou aí. E super importante, assim, queria já agradecer ao convite, estar aqui. O Amapá realmente tem alguma coisa aqui para trazer de case, do que implementamos no âmbito do Estado. E eu queria compartilhar agora com vocês, assim, uma boa tarde a todos que estão assistindo aí, principalmente os que estão lá na Secretaria de Representação, onde eu trabalho. Muito obrigada pelo prestígio. Vamos, então, compartilhar um pouquinho do que eu trouxe para vocês a respeito para falar um pouquinho a respeito da importância da governança, do planejamento e da governança para o desenvolvimento. Como meu amigo Neto falou anteriormente aqui, uma fala super pontual. Gente, pronto, na tela. E o professor Roberto, no início da fala dele, roubou um pouquinho da minha fala aqui, do que eu trouxe para vocês, a respeito de que a atribuição que foi dada a Arquimedes a essa frase, né? Deu uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. E aí, parafraseando o Arquimedes, eu posso dizer, dê-me planejamento e uma governança assertiva e nós alavancaremos os estados e municípios com a captação de recursos. Então, captação de recursos como alavanca para o desenvolvimento, ela tem muito a ver com isso que Arquimedes trouxe, seu pensamento. Primeira coisa que a gente deve levar em consideração, então, quando a gente fala de planejamento e governança, é entender que eles são modelos a ser seguidos para uma captação eficiente. Eu não posso pensar em me arriscar em trilhar um caminho, porque sem planejamento, porque o planejamento ele não está no âmbito das adivinhações, como já dizia Mário Cortella, mas sim ele está no âmbito da ciência, né? Na ciência e buscar em si meios e caminhos para você conseguir aquilo que você planeja, aquilo que você almeja, o que você busca em termos de gestão eficiente, em termos de colocar em prática as políticas públicas. Planejamento e governança são duas competências super importantes que devem ser trabalhadas para quando eu buscar um desenvolvimento, seja para o meu estado, seja para o meu município, seja para a minha organização. Afinal de contas, nós estamos falando de planejamento e executando isso na prática quando nós captamos pessoas como eu, como Neto, como Marco, como os diversos outros nomes que passaram aqui nesses dias, e estamos fazendo de uma maneira voluntária todo um trabalho para que a gente realmente tenha potencial de um Brasil melhor, mais eficiente, mais transparente, e que as políticas públicas realmente cheguem a quem de direito devem chegar.
No lugar de criar, então, regras, por que a gente não muda comportamento? Foi isso que nós buscamos. Mudar comportamentos à procura dos melhores traçados para que a gente pudesse realmente implementar esse modelo, um modelo de captação planejada, um modelo de captação alinhada realmente a uma governança assertiva. Aquilo que o Neto falou agora há pouco de governança colaborativa é super importante. De trabalho colaborativo também é super importante. Afinal de contas, é isso que nós estamos fazendo nesses dias. A nova gestão, a nova governança, ela vislumbra também essa possibilidade de vários atores de eu ir buscar aonde já existe, ao invés de eu inventar a roda, eu devo buscar aonde já existem os cases, as possibilidades de sucesso, implementar no meu estado. Nós estamos aqui fazendo uma nova roupagem em termos de governança pública, porque nós estamos realmente fazendo valer a governança colaborativa quando a gente oportuniza para diversos segmentos da sociedade momentos e trilhas de informação e conhecimento. E o que a gente precisava, o que a gente precisa ter foco quando a gente vai buscar realmente uma mudança? E é uma mudança estrutural, é uma mudança de cultura. Eu tive a oportunidade agora há pouco de, ainda finalizando a palestra, o painel anterior, e na fala do professor, ele falou assim: o que você diria de conselho, né, para uma boa gestão, para a gestão das compras públicas? Eles apontaram duas coisas que são super importantes, realmente. É o conselho, é o direcionamento que qualquer gestor, com um olhar de buscar a melhoria contínua, exerce, que é capacitar equipes e realmente buscar o conhecimento. Aliado a isso também, eu pontuo aqui como várias possibilidades que a gente tem numa alta gestão, que essa gestão seja comprometida realmente em realizar essas mudanças, em dar esse novo direcionamento e rumo estratégico na busca dessa mudança de captação de recursos como alavanca para o desenvolvimento. Aliás, oportuno esse nome, assim, o nome desse painel, assim, muito oportuno para esse momento. Alavanca, quando a gente fala de alavanca, a gente fala de algo que vai além, que projeta além, na verdade. Governança colaborativa alinhada aos planos e projetos governamentais. Isso é super importante quando eu vou em busca da captação de recurso. Isso que o Neto falou agora há pouco, e para ilustrar, é importante salientar que eu também faço parte dessa rede colaborativa, da Rede Mais Brasil. E a Rede Mais Brasil é um exemplo muito claro para mim de quanto é importante nós trabalharmos uma governança através de rede de informações de troca de conhecimento, de geração de conhecimento, de transparência, de ressignificação do que é uma administração pública, do que é uma gestão de convênio de recursos públicos. Uma equipe engajada e qualificada, eu sempre falo isso. É necessário que as pessoas entendam o propósito para o qual elas estão trabalhando, por que elas vão fazer aquele processo, por que elas vão executar aquela atividade, seja ela de elaboração de projetos, seja ela de execução desse projeto elaborado e pensado, seja esse projeto uma ação, um programa dentro de um planejamento de médio prazo, que é o PPA. Então, essa equipe ela precisa realmente ter esse propósito, ter esse foco, porque eu estou fazendo isso. E qualificada. Não basta só eu ter o conhecimento e não saber aplicar esse conhecimento. É super importante que as equipes hoje possam olhar e dizer: eu tenho esse propósito, eu tenho esse conhecimento, mas eu sei, acima de tudo, aplicar esse conhecimento naquilo que realmente é o propósito governamental, é o propósito institucional. Capacidades gerenciais. A governança direciona, dá as diretrizes, monitora. A capacidade gerencial me dá a possibilidade de eu realmente fazer a coisa. Eu fazer aquilo acontecer, o que foi planejado acontecer.
Informação. Nós estamos numa era de mega informação. Então, nós precisamos realmente nos municiar das informações necessárias para que a gente possa fazer acontecer aquilo que eu me proponho em um planejamento. Então, eu tenho já um planejamento, eu tenho um plano, um traço, algo que me dá uma diretriz, eu tenho uma governança que está alinhada a essa diretriz, mas as informações necessárias para que eu realmente coloque em prática isso, para que realmente eu trace os caminhos necessários, eu preciso ter. Eu preciso obter essas informações, as fontes de financiamentos, onde eu busco esses financiamentos. Às vezes, muitos municípios e até Estado perdem muitas oportunidades por falta de informação, meramente falta de informação. Capacidades técnicas e gerenciais não são aprimoradas também, muitas vezes, por falta da informação necessária. Então, democratizar essa informação, unindo-se a redes colaborativas, é super importante também nesse processo. Conhecimento e sua aplicabilidade. Eu falei agora há pouco, não basta eu conhecer muito de algo, não basta eu saber que saiu uma nova lei de licitação, que essa nova lei de licitação vai impactar diretamente no meu trabalho com o meu município, com o meu estado, no meu fazer, na minha execução dos recursos. Não basta eu saber que tem as fontes de financiamento, se eu não sei aplicar esse conhecimento realmente aonde ele deve ser aplicado, de maneira correta, como ele deve ser aplicado. E como a gente transformar essas oportunidades em efetividade. Primeiro, eu pontuo uma das possibilidades de nós fazermos essa transformação de oportunidades em efetividade, diante já de todo o caminho que eu já percorri agora, é, primeiro, sabendo onde e o que fazer. Eu preciso ter uma visão antecipada. Então, tem uma frase ilustrativa no filme Alice no País das Maravilhas, que diz assim, quando ela pergunta para o gato, onde estou? Ele diz, se você quer ir para onde? Ela diz, eu não sei para onde eu quero ir. Então, ele fala assim, quando nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. Então, ter essa visão, isso tem a ver com planejamento também. Ter essa visão antecipada é super importante nesse processo de caminhar e buscar a captação de recursos. Saber realmente quais são os riscos. Aí existe, por isso que existe riscos e compliance, justamente para eu calcular, para eu vislumbrar quais são os riscos de eu fazer uma operação de crédito, por exemplo. Quais são os riscos de eu atuar na área de transferências da União? Quais são os riscos de eu buscar um financiamento internacional? Quais são os riscos de eu captar pessoas? Isso tudo também eu tenho que vislumbrar quando eu falo de captação de recursos. Preciso ter conhecimento, eu já falei disso, né? Conhecimento é uma arma muito poderosa quando nós sabemos realmente aplicar esse conhecimento. Eu preciso formar network. Momentos como esse, momentos como o fórum, momentos como os congressos, oportunidades como essa, de ser voluntário, de estar engajado em uma causa, são momentos oportunos de eu fazer network. Muito, muito do que realmente a gente tem de gama de conhecimento foi através de network que nós fomos formando ao longo desse processo. Uma comunicação eficiente, eu preciso saber comunicar. A arte mais importante nessa caminhada é saber de que forma eu devo me comunicar. Pensamento estratégico, não basta eu ter um planejamento estratégico, uma boa estratégia, eu preciso ter o pensamento voltado à estratégia. Uma visão inovadora, eu preciso buscar mecanismos que trabalhem, tragam a cada dia. A gente tem falado tanto em inovação no setor público, inovação no setor privado. Preciso ter esse olhar de trabalhar melhor meus processos,
no âmbito interno, no âmbito externo. Então, eu preciso ter esse olhar de visão inovadora, de que forma eu vou apresentar isso. A forma como você apresenta o teu portfólio de projetos para uma fonte de financiamento faz toda a diferença. Ter essa visão inovadora, trabalhar isso de uma maneira eficiente na hora que eu for buscar a captação, faz toda a diferença também. Preciso trabalhar a criatividade, preciso trabalhar com foco na visão inovadora, vem a criatividade também. Então, eu preciso ter esses alicerces, eu preciso ter esses olhares aqui para que realmente eu possa transformar as oportunidades que tem hoje de fonte de financiamento, fonte de captação humana, fonte de captação em si, e trabalhar isso com efetividade para transformar realmente o meu município, o meu estado, a minha instituição, as pessoas que trabalham, as pessoas que cercam todo esse processo. Era isso. Eu acredito que eu estava preocupada em saber se eu ia contemplar os 20 minutos, porque a gente já está dentro de um prazo aí bem apertado, né, de um horário, mas acredito que foi o suficiente e contemplei até antes dos 20 minutos, né? Marilene, se o Neto foi mais do que britânico, eu não tenho adjetivos para você, mas eu acho que a Ediane deu a fórmula. E você foi criada com muita farinha e açaí do grosso. Então, gente criada com muita farinha e açaí do grosso só pode fazer uma coisa tão boa quanto você fez em 15 minutos. Ai, gente, obrigada. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas aqui. A primeira delas, que você coloca que não há necessidade de nós reinventarmos a roda. Existem vários mecanismos, e aí talvez a falha seja no processo de comunicação, e comunicação é um processo complexo, metade do problema está com quem emite e metade está com quem recebe. Talvez nós não saibamos acessar todos esses recursos que nós temos à disposição. Então, um painel como esse, trazendo pessoas gabaritadas como vocês, podem abrir portas e que nós encontremos essas alavancas. Outra coisa, quando você abre com Arquimedes, né? Eu sou casado com uma psicóloga junguiana, ela vai dizer que é a sincronicidade do Jung, né? Exatamente. Quando você abriu o painel da tarde, falando em Arquimedes, eu comecei aqui. Nossa, gente, a sintonia está bem. Ele adivinhou. Mas tem um ponto que eu gostaria também de buscar na Ediane, e talvez este deva ser o tom que nós devemos seguir sempre no Brasil. A Ediane diz o seguinte: aqui está um clima de Copa do Mundo, né? E eu, como brasileiro, eu acredito o seguinte, que nós precisamos ter, com todos os temas que nós temos, inclusive esses que nós estamos tratando agora, esse mesmo clima de Copa do Mundo, todos os dias, e não apenas naquele mês que o Brasil está disputando, mas que nós entendamos que o futebol é importante, mas tem coisas muito mais importantes, ou tão importantes quanto, que nós devemos ter essa mesma motivação, essa mesma garra, esse mesmo clima. Então, eu achei genial essas colocações. Te agradeço imensamente e vamos agora, você fica junto com o Neto aí nos bastidores e a gente vai ouvir o Marcos. Muito obrigado, Marilene.